Olá, graça e paz da parte do Senhor Jesus Cristo. Que bênção poder estarmos aqui nesse dia de hoje, nessa terça-feira, dia 24 de setembro de 2024, para estudarmos a lição diária desse dia de hoje. A lição diária da nossa revista da Casa de Oração. Hoje a nossa lição se encontra em Apocalipse, assim como ontem. Ontem nós lemos o capítulo 1 de Apocalipse e hoje a nossa lição está no capítulo 4 de Apocalipse. Todo o capítulo 4, versículo 1 ao versículo 11. E vamos estar lendo, vamos estar aprendendo a lição desse dia, que é uma lição rica, maravilhosa. Assim como todos os dias, a lição bíblica tem sido maravilhosa e rica para a nossa vida espiritual. A lição de hoje é Santo é o Senhor. É a nossa lição do dia de hoje. Que lição maravilhosa, espetacular. Valendo lembrar que no próximo domingo agora, nós vamos estar lendo na Escola Dominical, no dia 29 de setembro, vai ser, pelo que eu estou vendo aqui, a nossa última lição da nossa revista, a lição agora do dia 29, que será também o último domingo do mês de setembro. Na nossa lição é a esperança do cristão. A esperança do cristão vai ser a lição da Escola Dominical do domingo. Que lição, hein? A esperança do cristão, aquilo que o cristão almeja, deseja, espera, aquilo que o cristão crê, e que? Na vida eterna com Deus no céu, a salvação das nossas almas, morar com Deus eternamente no céu, onde não haverá dor, não haverá choro, não haverá pranto, onde não haverá pecado, onde não haverá nada de desgosto, nada de ruim, não haverá enfermidades, não haverá doenças. Nós teremos nosso corpo transformado para ser conforme o seu corpo glorioso. Nós morando no céu para todo sempre, isso que nós almejamos, isso que nós desejamos. Nós não somos desse mundo, nós não somos daqui. Nós então aguardamos pacientemente essas coisas e temos essa esperança. É a esperança do cristão. É a lição do dia 29, no domingo, na Escola Dominical. Então, durante a semana, vai falando sobre muitas coisas, o qual o cristão aguarda, o qual o cristão espera. O céu, a vida eterna, o cumprimento das promessas do Senhor Jesus Cristo, dentre elas, o arrebatamento da igreja. Então, temos estudado no livro de Revelação, que desde ontem, em Apocalipse, capítulo 1, as grandezas de Deus, as coisas que o Senhor vai fazer, revelação de Jesus Cristo, tudo que Ele tem nos revelado, tudo que Ele tem nos manifestado. E hoje, no capítulo 4, nós vamos ver aqui coisas magníficas. Vamos ver aqui a figura dos 24 anciãos, Vamos ver aqui a figura dos 4 animais. Vamos ver aqui a divindade de Cristo. Vamos ver aqui a glória do Senhor Jesus Cristo, aquele que está sentado no trono. Então vamos estar discorrendo aqui a nossa lição de hoje. Eu vou lendo, provavelmente eu vou explicar todos os versículos. Vou comentar todos os versículos, mas vou lendo e comentando, e vocês vão acompanhando aqui, onde vou colocando os versículos. Vamos então começar do versículo 1, Apocalipse 4, verso 1. Depois dessas coisas olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu, e a primeira voz, como de trombeta, ouvira falar comigo, lá no capítulo 1. Não teve uma voz como voz de trombeta? Então, essa voz disse: sobe aqui e mostrar-te-ei as coisas que depois dessas devem acontecer. Então vamos ver aqui no capítulo 1 já alguns pontos importantíssimos. A porta aberta no céu, aqui nesse versículo 1. Eu quero que você entenda que nós estamos vivendo hoje o período da graça. Estamos vivendo hoje o período maravilhoso, o qual todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo, todo aquele que aceitar Cristo como Salvador, tem direito à vida eterna, tem acesso à salvação de Deus. Então, hoje, o acesso ao céu, a porta está aberta. Hoje, o pecador que quiser se arrepender de seus pecados e crer no Senhor Jesus Cristo, tem direito a morar com Deus eternamente no céu. Porque hoje a porta está aberta, a porta que dá acesso ao céu. Aqui no versículo 1, falando do que João estava vendo. Ele viu uma porta
abrindo. E assim então o céu com a porta aberta. Então deu para ele ver o que estava acontecendo lá no céu. Deu para ele ter então a clareza da visão celestial. E eu quero destacar aqui para cada um de nós que nós também, hoje, temos a porta do céu aberta. E aqueles que creem no Senhor Jesus vai ter acesso a entrar nessa porta e morar com Deus eternamente no céu. Basta crer no Senhor Jesus. Basta aceitar o Senhor Jesus como Salvador e se arrepender de seus pecados. E vemos aqui a voz daquele que falou com ele da primeira vez, como voz de trombeta. Isso significa atenção. A trombeta era tocada preparando um povo, por exemplo, para a guerra. A trombeta era tocada sinalizando atenção, sinalizando ao povo dar início a algum movimento, né, dar início a marchar. Era a trombeta. E a voz do Senhor Jesus simbolizando exatamente isso. As coisas que iriam acontecer em breve. As coisas que iriam acontecer aqui, pelo que nós lemos aqui no livro de Apocalipse, muitas coisas. Falamos na lição de ontem algumas coisas que vão acontecer, não falamos? Falamos no capítulo 6 de Apocalipse, dos 7 selos, julgamento de Deus, o castigo de Deus sobre o mundo que não crê na palavra de Deus, o mundo que desobedece à vontade de Deus, o castigo, o julgamento no mundo que está andando descostas para Deus, pecando, desobedecendo, transgredindo a lei de Deus e não se arrependendo e crendo no Senhor Jesus. Este mundo vai provar o dos 7 selos. E quando fala dos 7 selos, começou na vinda daqueles cavalos. Lembra? O cavalo branco, a falsa paz. E quando dizer a paz e segurança haverá repentina destruição, vem o cavalo vermelho, que significa morte, guerra. Vem o cavalo preto, significando a fome, que vai ser generalizada no mundo todo. Depois o cavalo amarelo, que é da mortandade, grande morticínio, pestes, grandes males. Então eu quero dizer para vocês as coisas que vai acontecer. E o Apocalipse vem revelando isso, as coisas que vai acontecer. Depois dos 7 selos, vem as 7 trombetas, Apocalipse 8, Apocalipse 9, as 7 trombetas, o qual a primeira trombeta vai tocar e a água do mar, a terça parte vai se tornar sangue, e vai morrer a terça parte dos peixes, dos animais marinhos, aonde as ervas, as verduras, o alimento, a terça parte vai queimar, a terça parte vai acabar, aonde a água doce, a água dos rios, vai cair uma estrela absinto, uma estrela do céu, e a terça parte da água doce vai acabar. As 7 trombetas. E na descrição ali das 7 trombetas, vamos ver que vai diminuir o brilho do sol. Nós vamos ver ali que haverá surgimento de gafanhotos com ferrões como escorpiões. E esses gafanhotos que surgirão vão atormentar o homem por 5 meses. Gafanhotos com ferrões vão atormentar, ferroando o homem. E diz a Bíblia que eles serão como cavalos. Analisa, gafanhotos como cavalo. Olha o tamanho, olha o volume, e com ferrões, atormentando os homens com seus ferrões durante 5 meses. E é nesse tempo aí, Apocalipse 9, verso 5, que relata que o homem vai buscar a morte e a morte vai fugir deles. O homem vai desejar morrer e não vai conseguir, porque a morte vai fugir deles. Olha a gravidade do caso. Apocalipse 8, Apocalipse 9. Também fala do Apocalipse 16, as 7 taças. São as coisas que vai acontecer, as coisas que devem acontecer. Olha o que o mundo espera, olha o que o mundo aguarda. É as 7 taças, onde o sol vai queimar o homem com grandes queimaduras, o sol vai abrasar os homens e eles vão morrer torrados, eles vão morrer queimados e vão morrer blasfemando contra Deus, que tem poder sobre essas pragas. Mas não vão se arrepender, não vão se arrepender dos seus pecados, não vão se arrepender da sua prostituição, da sua idolatria, não vão se arrepender do seu orgulho, da sua soberba, não vão querer se arrepender da sua feitiçaria, da sua maldade, da sua violência. Não, eles vão continuar pecando e vão blasfemar, vão morrer torrados do sol, mas vão morrer blasfemando contra Deus, que tem poder sobre essas pragas.
a água do mar, a água do rio vai se transformar em sangue. O homem que quiser matar sua sede de beber água vai ter que beber sangue, que a água vai se transformar em sangue. E Deus é justo. Não derramar o sangue dos profetas? Não derramar o sangue dos apóstolos? Não derramar o sangue dos santos servos de Deus no passado? É justo. Hoje, então, derramar o sangue de inocentes, sangue de servos de Deus. Então, hoje é justo beber sangue também. E o homem, então, ali vai sofrer grandes flagelos. Chuvas de pedra, saraiva, pedra pesando 1 talento, 35 quilos. Imagina pedras caindo do céu de 35 quilos. Não vai sobrar casa. Homens vão morrer tomando pedrada, chuva de pedra na cabeça. E isso para você ver o que o mundo aguarda. O mundo desobediente que não quis se arrepender. O mundo que não quis crer no Senhor Jesus, que não quis aceitar o Senhor Jesus como Salvador, vai aguardar 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Julgamento de Deus, o castigo de Deus que está iminente. E ali nós vemos na passagem ali das coisas que devem acontecer, que está aqui no que acabamos de ler a nossa lição, vemos a tribulação, o surgimento de 2 períodos, a tribulação e a grande tribulação, o surgimento da besta que veio do mar, Apocalipse 13, símbolo do governo religioso, o anticristo, o poder religioso, aquele que vai querer ser Deus, vai querer se sentar no trono querendo parecer Deus e querendo ser adorado, querendo ser louvado. A besta que surge do mar, o surgimento da besta que surge da terra, falando do governo político, falando do homem que quer dominar o planeta, dominar o mundo politicamente. E assim comandar o exército mundial. E assim controlar através da ordem mundial. Uma única ordem mundial. Um único regimento para o mundo inteiro, para todos os países. E este homem vai implantar várias leis contra a lei de Deus. Vai implantar várias coisas contrárias à vontade de Deus. E uma delas é a marca 666. É o chip, eu não vou falar chip, né? Mas eu vou falar a marca 666, o sinal da besta. E ele vai querer marcar os seus. E ali vemos o surgimento de enganadores, fazendo milagres, fazendo prodígios, até fazer fogo descer do céu, para enganar, para iludir os homens. E vai ter homens que vai crer nele, vai ter homens que vai acreditar nele como um verdadeiro Deus, como um verdadeiro Salvador. Porque é assim, o homem acredita em qualquer ladainha, acredita em qualquer palavrinhas, e ali vai ter quem vai crer nele, vai adorar ele, vai aceitar a marca dele na sua mão direita ou na sua testa. É coisa que vai acontecer. E lemos aqui na nossa lição, o Senhor com voz de trombeta, chamando João e dizendo, olha, mostrar-te as coisas que depois dessas devem acontecer. Aí no versículo 1. E uma das coisas que vai acontecer é essa aí, que eu estou acabando de citar aqui. Além do julgamento, além dos castigos, dos flagelos, também o surgimento da besta, do anticristo, que no capítulo 19 de Apocalipse será lançado no lago de fogo. Serão lançados vivos dentro do lago de fogo. Tanto a besta como o falso profeta, o anticristo. E depois, no capítulo 20, Satanás também lançado no lago de fogo, onde será atormentado dia e noite, sem fim. O Apocalipse revela isso, mas também revela a Nova Jerusalém. Também revela a cidade celestial, aonde habita a justiça, onde habita a glória de Deus, aonde o homem terá Deus como o seu líder, o seu governante, terá Deus como o seu rei, que vai comandar, que vai legislar, e ali o homem vai adorar este Deus eternamente. Vai glorificar, prestar culto, servir esse Deus eternamente. E é isso que nós aguardamos. O Apocalipse revela isso. Revela inferno? Revela. Revela lago de fogo? Revela. O Apocalipse revela a besta, o anticristo? Sim, revela. Diabo enganando, perseguindo? Sim. Mas o Apocalipse também revela o céu para aquele que crê em Cristo. O Apocalipse também revela a salvação, a Nova Jerusalém, onde ele vai morar com Deus e onde não haverá mais mal, não haverá mais dor, doença, não haverá mais choro, pranto, porque isso tudo já é passado. E a Nova Jerusalém só vai habitar quem crê no Senhor Jesus, quem tiver escrito no livro da vida.
Está escrito isso lá no capítulo 20 ou 21 de Apocalipse, versículo 27. Pode conferir isso aí lá. E é as coisas que vão acontecer. Então Deus revelando isso a João. Versículo 2. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu. Um trono. Ele viu um trono posto no céu. E um assentado sobre o trono. Então agora João vê um trono. E um assentado nesse trono, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor, o nosso Deus, sentado nesse trono. Que agora quem vai reger, agora quem vai controlar, agora quem vai mandar é Ele. Versículo 3. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. E o arco celeste estava ao redor do trono e era semelhante à esmeralda. Eu quero que vocês entendam. Se alguém tiver curiosidade de pesquisar no Google as pedras jaspe e sardônica, você vai verificar uma coisa nessas pedras. A aparência delas, a cor delas, vermelha. Elas têm uma aparência vermelha. Jaspe e sardônica. Se você ler, dá um Google, fala igual o Bolsonaro, dá um Google para você ver, você vai ver que é a cor vermelha, destacando o sangue de Cristo, destacando então ali a glória e o sangue do Senhor Jesus, que salva, que lava, que perdoa, que redime o homem da sua maldade, do pecado e leva ele para o céu. Falamos disso na nossa lição de ontem, né? Lá no capítulo 1 de Apocalipse, no versículo 5, que o sangue do Senhor Jesus nos lava dos nossos pecados. E é isso, a pedra, o jaspe, figurando ali a glória, a divindade de Cristo, que está no trono, e a sardônica, cor vermelha, mostrando ali o sangue de Cristo, que salva, que lava o homem do seu pecado e conduz ele para o céu. Que maravilha, que bênção. Seguindo a nossa lição, agora o versículo 4. E ao redor do trono havia 24 tronos. E via sentados sobre os tronos 24 anciãos. Quem são esses anciãos? Vamos ver. Vestidos de vestes brancas, e tinha sobre a cabeça o quê? Coroas. Coroas de ouro. Eles traziam sobre suas cabeças. Irmãos, os 24 anciãos é uma figura dos salvos na sua totalidade. Os salvos, mundialmente falando, universalmente falando, os salvos de toda a parte do mundo. Os 24, que é um número simbólico, vemos as 12 tribos de Israel, vemos os 12 apóstolos, é um número simbólico, dá 24. A igreja do Senhor Jesus Cristo é o símbolo, os salvos, é o símbolo ali desses 24 anciãos que estavam assentados com vestes brancas e tinham coroa nas suas cabeças. Você lembra de quê? Quando fala coroas na cabeça? Você lembra de 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 8? É isso aí. 2 Timóteo, capítulo 4, no versículo 8, o apóstolo Paulo fala que a coroa da justiça me está guardada. A coroa da justiça está me esperando, está guardada para mim. O qual o Senhor, o justo juiz, o Senhor Deus, o justo juiz, ele vai dar não só a mim essa coroa da justiça, não só a mim, mas também a todos que a amarem, que aguardarem, que estiver esperando com amor, com fé, com perseverança a vinda do Senhor Jesus. Todos que amarem a vinda do Senhor Jesus, todos que desejarem a vinda do Senhor Jesus, receberão a coroa da justiça. E o Senhor, o justo juiz, vai dar essa coroa da justiça. Ele vai dar. E você, como crente, como salvo, você vai pegar essa coroa da justiça de ouro e vai colocar na cabeça. Porque você amou a vinda do Senhor Jesus. Porque você desejou ardentemente a volta de Cristo. Você estava preparado para o arrebatamento. Você estava preparado para a vinda de Jesus nas nuvens. E você amou. Você pregou a vinda do Senhor Jesus para todos. Você quis muito que o Senhor Jesus viesse e você subir logo. E como você creu na promessa, como você aguardou com perseverança essa promessa, o Senhor, o justo juiz, vai achar por bem te dar essa coroa da justiça, que o apóstolo Paulo menciona lá em 2 Timóteo 4, verso 8. E que Deus vai dar a todos que amarem a vinda do Senhor Jesus. Você ama a vinda do Senhor Jesus? Você deseja ardentemente a volta do Senhor Jesus? Então você vai ganhar essa coroa da justiça. E os 24 anciãos estavam lá com as coroas nas suas cabeças.
Eles estavam lá, presente, porque essa visão aqui que João teve já foi depois do arrebatamento. O arrebatamento já aconteceu. Se você ler a carta às igrejas, capítulo 2 de Apocalipse, capítulo 3 de Apocalipse, aqui no capítulo 4, o Apocalipse, o arrebatamento já aconteceu. Por isso que Jesus disse no versículo 1, depois destas coisas, ou seja, depois das igrejas, depois da existência das igrejas, lembra das 7 igrejas ali da Ásia? Depois delas, depois dessas coisas, o Senhor Deus agora falando do arrebatamento, e nós já estando com Cristo, nós já habitando com Ele, na morada celestial, junto com Ele, onde nós vamos reinar com Ele na Nova Jerusalém, onde nós vamos reinar com Ele aqui na Jerusalém de Deus. Vamos prosseguir a nossa lição. Versículo 5, do trono saíam relâmpagos e trovões, e vozes diante do trono, relâmpagos e trovões, mostrando a severidade, mostrando a seriedade desse trono de juízo, desse trono de julgamento, de quem está sentado nesse trono, como é sério, como o juízo de Deus é severo, mostrando como é sério o caráter desse santo rei sentado nesse trono. Então saía relâmpagos e trovões. Versículo 6, e havia diante do trono um como mar de vidro, não é o mar de água, né? Porque a água na palavra simboliza a purificação, né? A lavagem, e vemos aqui agora não mais existindo o que? Água, essa purificação não tem mais, mas tem um mar de vidro. Um mar de vidro, semelhante ao cristal, no meio do trono e ao redor do trono, 4 animais. Agora vemos aqui a presença de 4 animais. O que significa esses 4 animais sobrenaturais? Sobrenaturais, cheio de olhos, 6 asas, né? Olha a aparência deles, são animais sobrenaturais. Não existe hoje aqui no planeta Terra animais assim, como está aqui. Mas vamos ler aqui a descrição desses animais. Versículo 7. E o primeiro animal era semelhante a um leão. Então já vemos a aparência dele como leão, semelhante. E o segundo animal semelhante a um bezerro, a um novilho, um bezerro, filhote, né, de um boi. E tinha o terceiro animal, o rosto como de um homem. Ó, aí já o terceiro, o primeiro como leão, o segundo como bezerro, o terceiro já é uma aparência homem, uma aparência como de homem. E o quarto animal era semelhante a uma águia voando. Irmãos, eu aprendi aqui desde a minha adolescência, através de Maquinaí, na Bíblia explicada de Maquinaí, a compreensão desses 4 animais com os 4 evangelhos, a semelhança. Ali o primeiro animal ali como leão, o evangelho de Mateus, relatando Jesus como rei, como rei. O leão é o rei das selvas, é o rei dos animais, e Jesus Cristo ali como rei. O segundo evangelho de Marcos, Jesus como servo, que os filhos do homem não veio para ser servido, mas ele veio para servir e dar sua vida em resgate de muitos. Então ele, como veio para servir, ele na figura de um servo, vemos aqui o segundo animal, o bezerro, que trabalha, o novilho, né, o boi, que puxa um arado, que trabalha, que serve. Então vamos ali, a figura do segundo evangelho de Marcos, Jesus, não agora somente como rei, mas além de rei, agora como um servo que veio servir da sua vida ao resgate de muitos. O terceiro animal, com rosto como de homem, o evangelho de Lucas, que mostra, que prega o Senhor Jesus como filho do homem. O filho do homem, e virá o filho do homem, e o filho do homem. Tem várias referências de Jesus assim, porque ele, natureza humana, Jesus como na natureza de homem, né, na sua limitação, ele teve fome, comeu, teve sede, ele bebeu, ele teve cansaço, ele dormiu. Então vemos Jesus a figura de um homem. O rosto, o terceiro evangelho, mostrando ali Jesus, homem. E o quarto animal voando no céu. O quarto animal, figura do que é céu, do que é celestial. A águia, que é o evangelho de João. Jesus, Deus. O Filho de Deus, tendo então a sua divindade, tendo a sua genética mesma do Pai, e ele então Deus. 100% homem e 100% Deus também. Então temos aqui nesses 4 animais aqui uma figura dos 4 evangelhos. Prosseguindo agora, versículo de número 8. E os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, ao redor e por dentro estava cheio de olhos, e não descansavam nem de dia e nem de noite.
E o que eles faziam? Esses 4 animais sobrenaturais, o que eles faziam? Dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. O Todo-Poderoso é o Senhor Deus. Santo, Santo, Santo. Eles expressavam essas palavras, mostrando a santidade plena de Deus, como Ele é santo, 3 vezes, reforçando ali a santidade plena e perfeita do nosso Deus. Santo, Santo, Santo. E vale destacar que o Senhor é santo e por isso Ele exige de seu povo a santidade. O Senhor é um Deus santo, tão puro de olhos, que não pode contemplar o pecado, o mal, e Ele então pede, em 1 Pedro capítulo 1, verso 15, sede santo em todo o vosso procedimento, ser santo em toda a vossa maneira de viver, sede santo, porque eu sou santo, diz o Senhor. Por isso, então, o Senhor cobra do seu povo a santidade. E como você se comporta? Como você vive no dia a dia? Em santidade? Em obediência? Se separando do que é pecado, do que é pecaminoso? A nossa lição fala do que o cristão, nosso domingo, vai falar da esperança dele, né? Que é estar com Deus, morar com Deus eternamente, mas ele tem que entender que começa aqui essa relação com Deus, começa aqui esse relacionamento, e Deus exige a santidade nesse relacionamento dele com o homem, que é se separar do mal, se separar do que é pecado, se separar de tudo que é errado. Santo, Santo, Santo é o Senhor. E quanto aos animais davam glória, quando os animais davam glória e honra e ações de graça, então eles davam honra, eles davam glória, honra e ações de graça. Porque Deus é merecedor de toda honra, toda glória e todo o louvor. Deus é merecedor. E eles davam também ações de graça. Agradeciam ações de graça pelo que Deus é, pelo que Ele faz. E Ele é justo. Ele castiga o mal, castiga o diabo, ele lança o diabo no lago de fogo, castiga, dá a paga ao falso profeta, ao anticristo, né? Paga, segundo as obras dele, o que ele merece. E Deus, então, na sua justiça, merece toda a honra, merece toda a glória. Nós temos que reconhecer isso. Nós temos que, desde hoje, desde já, entender a grandeza, a divindade, a glória dele e exaltá-lo, glorificá-lo, bendizê-lo, louvá-lo, enaltecer o nome dele, exultar. Nós temos que exultar. Então vemos aqui como como nós devemos nos aproximar dele, dando glória, honra e ações de graça. Quero eu imaginar daqui que você glorifica o Senhor, que você exalta ele e que você dá honra e glória ao nome dele. E não apenas só fazendo isso, mas que você também dê ações de graças ao Senhor. Por tudo que Ele faz, por tudo que Ele fez, por tudo que Ele é, por tudo que Ele representa e por tudo que Ele há de fazer. Se você não faz isso, você está errado. Porque você tem que reconhecer que Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória e ações de graça e louvor. E os 24 anciãos prostravam-se. E o que os 24 anciãos faziam? Prostravam diante do que estava sentado no trono. Prostrava diante do Senhor Jesus. E fazia o quê? E adoravam. Adoravam o que vive para todo sempre. Prostrava e adorava. Nós temos que começar esse processo aqui na terra. Enquanto estamos aqui hoje, podemos nos prostrar e adorá-lo. Não somente uma vez por domingo, uma vez por semana, no domingo, mas todos os dias. Nós já temos que ter esse hábito, porque é precioso isso. Reconhecer a grandeza dele, reconhecer a soberania dele, reconhecer o poder, a santidade dele e nos prostrar diante do que se assenta no trono. E adorar ele, adorá-lo, porque ele é digno de toda adoração. Ele tem que receber esse louvor e essa adoração de nós que fomos comprados, que fomos remidos e salvos pelo sangue dele. Nós temos que ter esse dever de adorá-lo por tudo que ele faz e fez por nós. Temos que ter esse hábito, assim como os 24 anciãos se prostraram e adoraram. E você tem esse costume de se prostrar e adorar aquele que está sentado no trono? Você tem que começar desde já fazendo isso, porque lá na eternidade, no céu, vamos fazer isso sempre, eternamente. Prosseguindo, e o que eles faziam também? Lançavam suas coroas diante do trono. Lembra, não falamos da coroa da justiça?
que todos que amam o Senhor, que todos que amam a vinda do Senhor Jesus, que aguarda a vinda do Senhor Jesus, espera com perseverança, vai receber do Senhor, o justo juiz, a coroa de justiça? Pois é, os 24 anciãos tiravam essas coroas de suas cabeças e lançavam elas diante do Senhor, diante do trono, mostrando que não há bem maior, não há nada mais valioso do que aquele que está no trono e não suas coroas. Suas coroas não eram nada comparado com a grandeza, com a beleza, comparado com a superioridade do que estava no trono. Então, para eles, adorar, servir, enaltecer, engrandecer, dar honra e glória ao nome do Senhor Jesus, para eles era muito mais valioso do que suas próprias coroas que eles ganharam por ser obedientes. E eles então tiravam suas coroas e lançavam diante do Rei, diante do Senhor, do grande Todo-Poderoso. Meus amados, o Senhor é o nosso bem maior. Ele é o nosso bem maior, mais que qualquer coisa. Vamos agora para o último versículo da nossa lição e finalizar. Digno é, Senhor, olha o que eles falavam. Digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder. Digno é, Senhor. Eles expressavam isso, os 24 anciãos. Eles prostravam, adoravam, lançavam suas coroas diante do Senhor. E eles então ainda diziam: digno é, Senhor, de receber glória, honra e poder. Não é essas palavras que nós vemos no versículo anterior, versículo número 9, né? E o Senhor é digno de receber honra, glória e louvor. Ele é digno de todo poder. Ele tem todo poder. Ele tem todo poder. E não o homem. E não o ser humano. Ele é digno. Portanto, adore ele. Se prostra diante dele. Sirva a ele com amor. Sirva a ele com humildade. Se prostra diante do Senhor e se derrama seu coração diante dele. Adore, glorifique, exalte o nome dele. Reconheça a grandeza dele e o poder que ele tem. Reconheça a soberania dele, que ele manda, ele é autoridade sobre tudo e sobre todos. Se prostra e adora ele. E diz essas palavras: digno, Senhor, é de receber glória, honra e poder. Por quê? Porque tu és o Criador e o sustentador de todas as coisas. Tu fizeste tudo e o Senhor mantém e sustém tudo. Porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Deus é grande. O Senhor é extremamente grande, todo-poderoso. A nossa lição, o título dela fala que o Senhor é santo. Santo é o Senhor, né? O título da nossa lição é isso, falando que santo é o Senhor. Mas o Senhor é santo, sim. Santo, santo, santo. Lemos ali no versículo 9. Ele é santo, mas ele também é poderoso. Ele é criador. Ele cria e sustenta todas as coisas. Tudo hoje permanece do jeito que ele fez, porque ele preserva assim. Ele quis conservar assim. O mar, os animais que vivem no mar, o céu, os astros celestes, os planetas e as estrelas, a lua, os astros celestes de uma forma geral. O Senhor Deus cria os animais na terra, todas as espécies que você nem conhece, todas elas que existem. Você não faz ideia de todas as milhares de espécies de animais que existem. Ele criou uma por uma. E ele sustenta cada uma. Olha como ele é grande, olha como ele é precioso, olha como ele é poderoso. Ele criou tudo. E além de tudo que ele criou, a sua obra-prima, a sua criação mais linda de todas, que ele criou para cuidar das outras, que ele criou para que essa pudesse não só nomear, mas preservar, cultivar todas as outras criações que ele fez. O homem criado segundo a sua imagem e semelhança. E ele cria o homem, ele dotou o homem de várias faculdades, porque ele pode pensar, raciocinar, decidir, comprar, vender, ele pode fazer, desfazer, ele é capaz de fazer inúmeras coisas, ilimitadas coisas, mas tudo por permissão dele, que é ele que criou, e por ele elas permanecem, por ele elas são e continuam sendo conservadas e preservadas. Se você está aí hoje ouvindo essa lição, esse vídeo, é porque o Senhor permitiu, pela sua graça, pelo seu amor, ele permitiu que você hoje estivesse aqui com vida, com
disponibilidade, saúde, para estar ouvindo com um ouvido tão bom que você tem, e vendo esse vídeo com esses olhos que você tem, as grandezas de Deus. E o Senhor revelando as coisas que devem acontecer. Vamos ficar por aqui no nosso estudo, na nossa lição de hoje. Que Deus te abençoe, no nome do Senhor Jesus. Amém.